Quem sentir confortável, fechar os olhinhos 30 segundos, fazer nosso início aí tocando o sininho. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, nos traga um insight, nos traga um entendimento, nos traga vislumbres e nos mantenha sempre firme na busca da verdade. Axé, arro, namastê, alegrias e vamos lá. Então, só para deixar, nós estamos no capítulo 8 do livro Ideias em Perspectivas, né? Que é o estudo sobre o ego, do PIB. Mas antes temos perguntas, né? Vamos responder as perguntas. Voltar para o som de música original para a música ativada, desativados, tá bom. Então vamos lá, onde que estão as perguntas? Achei aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então tá. A pessoa pergunta, ela cita o parágrafo da página 325, ela tira um recorte do texto, né? No texto diz: só é capaz de formular o seu próprio pensamento sem influência de outros aqueles que se treinou para entrar na quietude. Isso é uma verdade, né? Aí a pessoa coloca, contextualizando, na prática, todos os pensamentos que acreditamos ser da nossa criação, na realidade, eles brotam da mesma fonte de onde o pensamento eu surge. Em geral, são continuações de pensamentos que, de alguma forma, direta ou indiretamente, têm ligação com as ações passadas, onde eles são ativados por um gatilho. Eles, quando ele fala eles, os pensamentos, né? São ativados por um gatilho externo, ou seja, o mundo manifestado, ou por um gatilho interno, ou seja, as lembranças nossas, né? Que são determinadas pelas causas e condições marcadas pelo karma passado dessa vida ou de outras vidas. Portanto, né? Agora a reflexão da pessoa, né? Portanto, quando o texto se refere ao próprio pensamento, isso poderia ser interpretado como origem do pensamento real causado por um insight oriundo do eu superior e não por uma ação do karma. Uma outra reflexão da pessoa. O ego não cria pensamento, mas dialoga, né, com o pensamento, uma vez que o ego também é um pensamento. A interpretação da forma como foi apresentada faz sentido. É isso a pergunta da pessoa, né? Então vamos por parte, né? Então, todos os pensamentos, o próprio ego é um pensamento, isso é fato, né? Nós estamos no mundo que é o próprio mundo é um pensamento, está na mente do grande espírito, daquilo que a gente chama Deus, né? Então a gente já começa por aí. E todos os pensamentos fluem, né, a partir desse núcleo, né? Lembrando que o ego é um núcleo, né? Um núcleo formado por atuando junto com todos esses corpos, né? Todas as forças, gunas e essa personalidade formada também, né? Essa formada dessa vida. E o ego é o conjunto, né? Esse núcleo é o armazenamento de o aprendizado de todas as vidas, né, anteriores também está ligado a esse núcleo egóico, né? Então, tudo de qualquer forma é um pensamento. Então, quando os pensamentos estão fluindo, só é as remanescências, né, desses pensamentos, dessa vida, de outras vidas, mas também não é só isso, né? A partir do momento que a gente está inserido no mundo, a gente está dentro da mente, né? Da anima mundi, que é um nome bonito, que é a mente, né? É a mente coletiva, né? Vamos falar assim. Então estamos dentro dessa rede de pensamentos, né? Então, tudo.
tudo que tudo que está fruindo de pensamentos dentro dessa massa que é a humanidade, a gente está inserido dentro dela também, de vez em quando capta uma corrente mais forte de pensamento, ou de outras pessoas que estão ao nosso redor, o que é muito mais fácil, né? E a gente nem percebe, né? Se está perto de qualquer pessoa, você está captando o pensamento, né? Quer queira ou quer não queira, né? Aí é aquela coisa, quando você está atento, você já percebe que aquele pensamento está fluindo de uma outra fonte. Mesmo aqui, nós estamos num grupo via Zoom, né? Nós não estamos, é, não tem um contato áurico direto, um campo de energia, mas nós estamos ligados através da mente. Está todo mundo com a mente focada aqui, nós estamos dentro de um mesmo campo, né? Lembra que o pensamento não tem espaço-tempo, né? Não é porque você está na sua casa ou está na sua cama, mas nós estamos interligados nesse momento através de uma tecnologia aqui. Então é isso. Então, quando o texto se refere ao próprio pensamento, então, quando você vai ter um pensamento seu mesmo, né? Quando, né? A consciência, é só quando a consciência não está sofrendo a influência do ego, está desidentificada do ego, ou em algum momento de meditação, ou como a própria pessoa falou aqui, quando tem um insight de nível superior, né? Da alma, do eu divino, aí sim você está tendo um pensamento original. Ou quando você, né, você existindo, né, ou através de meditação, ou às vezes com a medicina da ayahuasca, você transcende, né, essa mente normal e atinge uma mente pura, uma mente búdica, ali você já consegue ter alguns pensamentos originais, né? Mas até então a maioria, quer dizer, 99,9% a gente está só recebendo influências, né, desse núcleo que está mandando essa corrente de pensamento ou das pessoas que estão ao nosso redor. Raramente temos algum pensamento original, legítimo do nosso próprio ser, né? Outro, o ego não cria pensamento, mas dialoga com os pensamentos, uma vez que o ego é também um pensamento. É, o ego é um pensamento, só que ele é um núcleo, né? Ele é um núcleo de como tudo é pensamento, até o corpo, esse corpo físico que nós falamos, é um pensamento, né? Pensamento dentro de uma dimensão que nós, dentro, a consciência aqui percebendo, tem objetividade, né? Eu sei que às vezes é difícil de entender como é que o corpo pode ser um pensamento. É um pensamento dentro de um campo, de uma zona, né? Onde a criação é sólida e a percepção é sólida através desses sentidos que foi criado para perceber desse jeito, né? Então, do ego, o que vem do ego é somente as reminiscências, né? É aquilo que já está, que vai fluindo e que vai passando, ou você vai filtrando ou não, ou senão você vai sendo guiado e impulsionado por essa corrente de pensamentos, né? É assim que eu entendo, é assim que eu consigo explicar, tá bom? Então, mas para tentar responder, o ego cria pensamento? Ele cria pensamentos a partir dos próprios pensamentos que tem, né? Ele pode elaborar esses pensamentos, né? O intelecto também faz parte do ego, né? Então, dentro disso, você pode estar criando também, né? Mas aí não tem nada de original, é tudo dentro desse próprio fluxo, dentro das próprias experiências emocionais, de vivências, etc, etc, etc. Mas não original, né? Espero ter respondido e vamos seguir para o nosso textinho aí, o nosso texto. Quem que chegou? Silvana, boa noite, Silvana. Bença, pai, bença, mãe, boa noite a todos. Alegria. Então, estamos na página 104. Tem alguns parágrafos que eu vou saltar, porque não fala diretamente do ego, está falando de uma ou outras coisas. Então, em algum momento, vocês vão ver que eu vou pular algum parágrafo, tá? Então, nós estamos no segundo parágrafo, lá no início da página lá.
que a gente está retomando o estudo, né? Aqui ele fala, né? O que me fala, como a cobra que nunca morre com seu próprio veneno, o eu superior nunca é enganado pelo poder de seu próprio ego, de construir imagens, embora o ego o seja quase continuamente, né? O que que ele está dizendo para nós aqui? Né? Ele está dizendo que o eu superior nunca se enganou. O eu superior, aquilo que transcende o ego, né? O nosso eu divino, o ego nunca o engabela, né? Ele está além do ego. É isso. E o ego não, e o ego é capaz de se autoiludir, né? Por quê? Porque ele cria imagens, né? Cria imagem, cria fantasia, e, e entra, e às vezes entra e passa a acreditar nessas, nessas fantasias ou nessas imaginações. E é isso que muitas vezes prende pessoas, né? Prende não, né? As pessoas passam a acreditar naquilo que está, às vezes, que está imaginando, né? Como se fosse realidade, principalmente quando é avaliação de outras pessoas, o que conheceu uma vez, está conhecendo no primeiro momento, já faz toda uma avaliação, e muitas vezes pela aparência, né? Aparência, a forma que a pessoa fala, você já cria toda uma imagem, né? Só para ter uma ideia do que ele está querendo dizer. E aí segue aqui o estudo, né? A autolisonja do ego afasta a maioria das sugestões de suas intenções possam estar corrompidas, de que seu serviço não seja desinteressado como parece e que a sua humildade possa ser um pretensioso disfarce para a secreta vaidade, né? Então vamos dar uma relida aqui, respeitando mais as vírgulas aqui para dar um sentido maior, né? A autolisonja do ego afasta a maioria das sugestões de que suas intenções possam estar corrompidas, de que seu serviço não seja desinteressado como parece e que sua humildade possa ser um pretensioso disfarce para a secreta vaidade, né? Esse é um, esse é um assunto importante, né? Que todos os buscadores e buscadoras têm que estar atentos, né? Que, que é muito difícil o ego aceitar uma crítica, né? E, assim, de boa, né? Criticou, geralmente, quando recebe uma crítica, já pega em alguma feridinha lá e depende do tamanho da ferida, aquilo já cria um desconforto grande, né? A não ser que a pessoa já tenha um treinamento grande, aí olha, observa, analisa, tá certo. É procedente aquilo que está falando e ponto, né? Encerra ali, né? Mas na maioria das vezes não é isso que acontece, não. Principalmente porque por trás, às vezes, de muitas boas intenções ou daquilo que parece uma ação totalmente desinteressada e altruísta, né? No fundo, ali, secretamente, existe uma vaidade ali, né? É um disfarcezinho para uma vaidade secreta interna lá do próprio ego, e que a própria consciência que está dentro, que está agindo, às vezes não percebe, né? Isso é o que dói, né? Às vezes, quando você descobre essas coisas, é o que dói, é isso, né? Fala, mano, mas nem isso eu consigo ver, né? O negócio não é tão simples, não. Por isso, toda atenção é necessária, né? Então, vamos lá para o outro parágrafo, mais um pouquinho mais embaixo, né? Embora o ego alegue estar enganjado numa guerra contra si próprio, podemos estar certo que ele não tem a intenção de permitir que se atinja uma vitória real, mas somente uma pseudo-vitória, né? Ou seja, uma falsa vitória. A simplesmente consciente não é capaz de semelhante astúcia. Esta é uma das razões pelas quais, entre tantos buscadores espirituais, tão poucos realmente conseguem chegar à união com o eu superior. E é também uma das razões pelas quais mestres que enganam a si mesmos logo conseguem seguidores.
enquanto os verdadeiros são deixados em paz sem serem perturbados por essa avidez, né? Então, o que que ele está nos alertando aqui mais uma vez, né? Que o ego, é, embora pareça estar enganjado, né? Está nesse processo da busca, nós estamos aqui, e os nossos veículos que nós estamos usando para toda essa busca é o próprio ego, né? Cada um de nós, sem exceções, né? Tá? Mas no fundo, no fundo, o próprio ego, né? Que é todo esse conjunto de forças, é, não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro isso, né? Para isso, para essa, para todos esses conjuntos de forças que formam o ego, isso não é verdadeiro. É falso, né? É falso no sentido que a vitória, a vitória submete o ego ao eu superior, né? Então não é isso que ele quer, né? Então, o que muitas vezes acontece é a impressão de estar vitorioso, de estar conseguindo, mas isso não é uma vitória verdadeira, né? É o que parece uma vitória, né? E aí o ego continua existindo e continua, né? E continua bailando do mesmo jeito, né? Então, esses meandros, né? Esses meandros não têm fim, né? E o ego é especializado nisso, né? De milhares de anos, né? Ou sei lá, talvez até milhões, nisso eu não sei dizer, mas especializado nesses truques, nesses meandros aí, né? Para se manter vivo, ele foi manter vivo, né? Ou manter-se existindo, né? E aqui depois ele chama a atenção, né? Porque os mestres que enganam a si mesmo, aqueles mestres que também são autoiludidos, né? Que acham que atingiram a verdade, tem um monte de discípulo, né? Porque daí fica mais fácil, né? Agora, os verdadeiros, aqueles que realmente chegaram lá, esses são poucos os que suportam estar perto desses mestres, né? Porque o ego vai ser batido sempre, né? Até que o aspirante aprenda que seu inimigo é o próprio ego, com todas as atitudes emocionais e mentais que o acompanham, seus esforços para libertar-se espiritualmente caminham apenas no círculo. É. Essa é aquela famosa frase, né? O maior inimigo é nós mesmos, né? É tudo aquilo que é composto pelo ego, né? Então, a atenção, a atenção é sempre a coisa mais importante, a humildade, né? Buscando a humildade, mesmo que por trás dessa humildade, né? Sempre aquilo que o ego está escondendo tem uma vaidade, não importa, né? É o caminhar. É o caminhar e é como a gente já falou também anteriormente, né? Não, mas então não vai vencer nunca, vai. Vai porque nessa luta e nesse esforço, né? O eu divino, o eu divino vai percebendo todo esse processo e todos esses esforços e chega uma hora que através de todo esse esforço dentro do próprio ego, né? Para atingir toda essa lapidação que também ele vai sofrendo, né? Ele não vai entregar a vitória final, mas ele vai entregando pequenas partes, vai se melhorando, vai se lapidando também essa estrutura egóica, né? E aí o divino se manifesta e aí acontece a realização, né? É simples assim. Mas o esforço é importante, a reflexão é importante, o estudo é importante, né? O desapego é importante. Todas essas coisas fazem uma série, né, de coisas que vai permitir que uma hora você tenha a realização acontecendo, né? Ou pelo menos vislumbres, né? Ou acontecendo vislumbres. E mesma coisa a medicina, né? Com a medicina no nosso caso a ayahuasca, né? E aí não é todo mundo que aguenta, né? Também toma ayahuasca regularmente, é só ver, né? As pessoas vêm, ficam maravilhadas, né? Nossa Senhora, sai daqui toda maravilhada, mas quantos que voltam, né? Quantos que conseguem voltar, né?
Por quê? Porque o ego, toda a estrutura egóica fala, não, pô, isso aí não dá não, mano, isso aí vai acabar comigo, né? Tudo aquilo que é, todas as forças que ainda estão dentro do ser, né? É por isso que é todo um trabalho e é todo o auxílio daquele, né, daquilo dos seres, né, das consciências que já atingiram um estágio bem mais avançado do que o nosso, todos esses auxílios é importante, né, porque em algum momento, né, eles vão estar, nos auxilia, né, a lapidação desses corpos, né, a tirar, né, tirar não é bem a palavra, né, a transmutar, né, transmutar partes nossas que sozinho não é possível, né? Não é possível e esses seres, né, essas consciências, nos auxiliam, né? Em algum momento, quando é possível, no momento certo também, porque essas coisas não podem ser feitas, né, como um passe de mágica. Tem todo momentos, tem etapas, né? Tem o esforço que o próprio ser está demonstrando fazer, que é a aspiração de querer, né? Então, quando o ser já está nesse estágio de realmente querer e querer de verdade sempre, né? E está ali, aí, aí, em algum momento as coisas vão acontecendo e tudo isso vai sendo lapidado nos vários corpos, né? Corpo físico, muitas coisas, a nível de células também, no corpo etérico, no corpo emocional, que é o astral, né? E no corpo mental também. É tanta limpeza que se for falar, né? Aí você vai falar, não, mas em algum momento a graça desce, né? E a graça desce através. E a graça está sempre presente, né? A graça é esse poder divino que nos criou e que estamos aqui todos juntos dentro da própria criação, né? Ela está sempre presente, né? E a gente só tem que tá apto para que ela flua para nós, né? E isso acontece através dos esforços, né? Através de reflexão, através de desapego, através da devoção, e aí vai. É que se ficar falando só do ego, daqui a pouco, né, a própria estrutura do ego já começa a ganhar força e fala, não, então desanime, para com tudo isso, que isso aí não dá certo, não. Isso aí não tem como, não tem como ganhar, não, né? Como é que vocês vão ganhar de mim, né? É até engraçado, né? E vamos seguir aqui. Quando o ego é forçado a ajoelhar-se no pó, humilhado aos seus próprios olhos, embora conceituado ou temido, invejado ou respeitado aos olhos dos outros homens, o caminho está aberto para o influxo da graça. Esteja seguro de que esse ato do homem interior de tornar-se completamente humilde acontecerá repetidamente até que ele esteja purificado de todo o orgulho, né? Homem ou mulher, né? Óbvio, né? Então, quando o ego, por algum motivo, ou por alguma crise, né, ou por qualquer outras coisas que aconteça, né, aí a pessoa realmente se sente impotente e humildemente, né? Não fingindo, né? Não, não criando uma situação para se tornar humilde, não querendo ser humilde, mas de verdade, né? Quando leva aquela pancada de verdade, ou acontece um fato relevante mesmo que, né, a pessoa, né, percebe dentro de si mesmo verdadeiramente de que precisa se ajoelhar diante de um poder superior a ele mesmo, né? A gente está falando de ego, né? E essa consciência está se identificada com o ego. Quando essa consciência já não está mais identificada com o ego, né? Aí já é outro estágio, né? Já é o estágio do ser desperto. Mas enquanto não estamos plenamente despertos, ou seja, continuamente desperto, esses momentos vai acontecer e vai acontecendo. De vez em quando acontece, de vez em quando, né? E de tanto acontecer, né, uma hora acontece de tal forma que é a última vez, né? Porque todo orgulho, né?
O orgulho é o último que vai ser entregue, né? É o último que o ego vai entregar ao superior e o orgulho, né? Até o último momento da iluminação, o orgulho está lá. Não esqueçam disso. O orgulho do ego e essa consciência está dentro do ego, agindo e interagindo junto com esse ego, né? Perguntas até agora? Alguém quer fazer uma pergunta? Perguntas ou quer fazer comentário? Fica à vontade. Tem pressa, não. Quem tem pressa é o ego. Pois é, boa noite. O ego, assim, ele é uma consciência, mesmo uma consciência coletiva, também está interligada com a existência de todo mundo, tem a parte individual, né, do ser, mas ele também se conecta, passa conectado com tudo, assim, com todas as mentes, em algum momento. Tá, vamos. A pergunta é boa, sim. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Você tem um núcleo egóico, esse núcleo egóico é individual, tá? É armazenado. Mas o que que é o ego, né? O ego é a mente, também é a mente, né? Aquele conjunto de tudo que forma a mente. Essa mente está dentro de um coletivo, né? Está dentro da mente coletiva. E está dentro também da grande mente, que é a mente que criou tudo isso aqui, né? Se a gente for dentro dos estudos do PIB, né? Nós estamos dentro da mente do mundo. A mente do mundo é o mundo, é a criação do mundo, né? Tudo que você vê é a mente do mundo. Sim, então a mente está interligada com tudo, mas o núcleo é individual. Cada um tem um núcleo egóico individualmente. E aí que vem o egoísmo, né? O que que é esse ego? Esse ego é o que cria a ilusão de que nós somos separados dos outros, né? E, e e não consegue ver que nós somos de uma única fonte e dessa mesma mente que está aqui, né? Deus Criador, vamos falar assim, que é essa grande mente, né? Tem-se a ilusão de que é separado. E, e dentro desse de estar separado, o egoísmo, né? É só você ver, a maioria das pessoas, só a maior parte, né? Lógico que já tem um pessoal que já está mais um pouquinho mais adiantado, mas só pensa em si mesmo, né? Quer mais dinheiro para você, quer mais poder para você, quer, né? Eu sou, né? A partir do momento que você fala eu, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo isso é ego, né? Tudo isso é ego. Por isso que também um dos treinos é evitar falar, né? Eu sou X coisa, eu sou XY, eu sou nananana. É se tornando o mais impessoal possível, né? Isso é importante também. Mas está tudo interligado, quer queira ou quer não queira. Através da mente está tudo interligado, né? A grande mente, através do astral também emocional. O mundo astral é coletivo também. Não tem como escapar. O etérico também é coletivo. Está todo mundo interligado no coletivo, né? E o corpo físico está todo mundo dentro da dimensão física, né? Espero ter respondido. Vamos seguindo aí. Em toda atividade humana, o ego desempenha o seu papel. Enquanto essa atividade continuar, o ego continua. Ponto. Há uma confusão e muito desentendimento sobre esse ponto. Dizem-nos que devemos aniquilar o ego, também nos diz que o ego não existe. O fato é que se a atividade existe, ele deve existir. Isso é uma reflexão, né? Óbvio, né? O que se deve ser feito, então, pelo aspirante espiritual? Uma pergunta. Ele pode submeter e finalmente terá de submeter o ego ao poder superior. O ego ainda está lá, mas é colocado no seu devido lugar. Então, por que nos dizem para aniquilar o ego se isso é impossível? É uma pergunta.
A resposta é que isso é possível, mas somente naquele que é o ponto mais profundo da meditação, o ponto chamado de Nirvikalpa em sânscrito, onde todos os pensamentos são apagados, todos os registros dos sentidos deixam de existir e nasce uma espécie de estado de arrebatamento, né? Depois a gente volta, vamos concluir o parágrafo, que é longo, né? Nesse estado, o ego é incapaz de existir, torna-se inoperante, mas certamente não morre, ou ele não retornaria quando esse estado cessasse, como deve cessar, né? Se você não está iluminado. Realmente não ajuda nada afirmar que o ego não existe ou que, se existe, precisa ser aniquilado. O fato é que ele precisa ser levado em consideração por todos aqueles que procuram a vida superior, quaisquer que sejam as teorias que o aspirante nutra a respeito do ego. Ele está lá, precisa ser reconhecido, precisa ser enfrentado. Parte da confusão é devida ao fato de que o ego é algo mutável, muda com o tempo e com a experiência, enquanto o ser infinito, o supremo, é imutável. Nesse sentido, a realidade não pode ser atribuída ao ego, mas somente pode ser-lo naquele sentido supremo. Entretanto, estamos vivendo aqui embaixo no tempo e no espaço. E ignorar esse fato é cultivar a surdez e o mutismo intelectual. Tá, o que ele está nos falando aqui, né? Esse parágrafo aqui pelo que eu entendo, né, é uma crítica a muitas correntes, inclusive do Oriente mesmo, né, que fala que o ego não existe, que ignorar o ego, que precisa matar o ego, né? Então, todo, né, tem toda uma forma de ver isso daí, e aqui essa aqui é a crítica do PIB. Eu acho que é uma crítica positiva e uma crítica muito construtiva, né? Porque quer queira ou quer não queira, nós estamos aqui dentro, né? Dentro desse sonho, dentro dessa realidade, né? De terceira dimensão, onde o ego está atuando, né? A gente vê o ego através das ações, né? De tudo isso, né? Então a gente sabe que esse núcleo existe porque nós estamos usando, né? E nós somos né? Sempre somos a consciência. No núcleo maior, nós estamos livres desse ego, né? Dentro da consciência, no núcleo mais profundo, né, tá a alma e o eu superior que está liberto desse ego. Agora, dentro da consciência refletida dentro do ego, somos egóicos, né? Eu acho que esse conceito, eu acho que é o que ajuda a trazer uma compreensão, né? Como é que ao mesmo tempo estamos dentro desse ego, limitado por esse ego, iludido dentro desse campo de ilusão egóico, né? Não é nem iludido pelo ego, né? Mas estamos dentro dessa ilusão aqui egóica e, ao mesmo tempo, a contraparte divina está existindo e isenta, né? Isenta de toda essa ilusão. Mas, ao mesmo tempo, sempre é eu, né? Não tem como, não tem dois eu, né? Não pode ter, não faz sentido, né? E é isso que os maestros ensinam. O Ramana fala isso, o Pibi fala isso, né? O Trigueirinho também fala isso em algum momento, ele fala, só tem um eu. É a ilusão, é a identificação com todos esses processos egóicos que cria a ilusão, né? E fortalece todo esse conjunto de forças que nós denominamos ego, né? Que é toda essa estrutura onde tem uma personalidade dentro dessa vida, que já, né? E esse ego e essa estrutura, esse núcleo egóico já passou por muitas, né? Lembrando que tem a alma, né? Não pode esquecer que tem a alma superior, né? Então, mas o ego esse núcleo egóico é o que vai armazenando e recolhendo tudo o que foi vivenciado em todas as vidas, né? Para chegar nessa personalidade hoje aqui, cada um de nós, né? Então, ó quanto de experiência esse ego tem, né? Não é uma coisinha bobinha, né? E não é uma coisa inútil também, né? Tudo isso é aprendizado. E esse aprendizado, que tudo que está acumulado dentro dessas forças que agem e reagem, é o que movimenta aqui cada um de nós.
Agora, quando não tem consciência, você só é impulsionado achando que aquilo é você, entendeu? Quando a consciência se identifica com esses fluxos de pensamento e com essas forças, ela acha que isso é ela mesma. Não sei se vocês conseguem entender, é o melhor que eu consigo explicar. Mas é assim que eu entendo e é assim que eu consigo explicar uma coisa que não é fácil explicar, né? Porque você parte a partir de si mesmo, né? Então você fala, pô, mas então eu sou o ego, como é que eu não sou o ego, né? E aí é por isso que a medicina da ayahuasca é um facilitador grande e a prática, né, de meditação ou outras técnicas que te permita transcender é importante, porque em algum momento você se percebe além desse ego. E aquele que percebe além desse ego é você mesmo. É isso que é engraçado. Mas enquanto você está identificado com tudo isso, você se pensa ser o ego. Aqueles pensamentos que está fluindo, você pensa que é seu. Essa consciência que existe, né? Pensa, pensa que é, mas não é. É tudo desse núcleo que está fluindo ali. Quem conseguiu entender tudo isso que eu falei, faz um positivo. Quem não conseguiu, faz um negativo, para eu ver o quanto que eu estou conseguindo passar as coisas. O Jário fez positivo ou negativo? Negativo, outro mais ou menos. Silvana, rapaz, o negócio é sério, hein? Não, mas não tem problema, é para saber, ué. Essas. Paciência com nós, pai, paciência. Oxe, oxe, se eu não tivesse paciência, eu não tinha sentido eu estar aqui, né? Eu estar aqui. E é um desafio mesmo grande, né? E eu estou aprendendo também, ué. Estou aprendendo a traduzir em palavras essas coisas isso aqui. Uma das coisas mais difíceis que tem é traduzir em palavras de tal forma que possamos entender, né? Isso é um desafio bonito, que merece ser enfrentado. Então, por isso que ele fala aqui do Nirvikalpa, né? Nirvikalpa Samadhi, né? Nirvikalpa, o que não tem mais, é aquilo que está transcendente, né? Não tem mais kalpa nenhuma, né? Não tem mais corpo, não tem mais nada, é aquilo que transcende, né? Nesse estágio, sim, você está livre do ego, mas é você mesmo. Não tem um outro eu que vai lá experienciar o Nirvikalpa. É isso que eu estou querendo passar. É sempre você mesmo. Vamos imaginar aqui, para trazer exemplo para vocês a, a absorver esse conhecimento, né? Esse entendimento. Depois a experiência. Mas é importante falar que o cérebro, teoricamente, para quê? Para que em algum momento que acontecer isso, ou para quem está praticando meditação ou outras técnicas, ou para um momento que tomar a medicina e essas coisas acontecerem, fala, puta, é isso. Agora eu entendo, entendeu? Agora eu entendo. Por quê? Porque já tem um conhecimento intelectual da coisa. Só conhecimento intelectual não serve para muita coisa. Mas quando esse conhecimento intelectual tem uma percepção de um acontecimento que transcende e intelectualmente você consegue entender, aquilo fica lindo, fica muito maior, né? É assim que funciona. Então é isso. Vamos devagarzinho, vamos indo. Vamos indo devagarzinho, vamos indo. E estamos aqui dentro do ego, caminhando com o ego para que uma hora ele se entregue, né? A gente vai entregando ele, né? É a prática, né? Entrega, entrega ao poder superior o dia, entrega a noite de sono, entrega o medo da entrega, né? O medo de ficar louco, o medo de ficar não sei o quê, de ficar pobre, o medo sei lá, tem tantos medos que tem, vai entregando junto, entendeu? Mas de tanto fazer essa entrega, sabe? Isso vai aliviando, entendeu? Vai aliviando. Não é a primeira vez que você chega lá, entrega e. Ah, maravilha. Não. Primeira vez o ego esperneia, na segunda vez ele quer te dar um nó, na segunda vez ele agita, incomoda, o corpo torce, alguma coisa acontece. Você vai fazendo isso aí para você ver que você vai se percebendo as coisas, né? Quer dizer, para quem já consegue se olhar, né? Aquele que está sempre se olhando começa a ver o que está acontecendo com os corpos quando você fala.
Eu entrego, né, eu me entrego ao eu superior, né, a Deus, ao poder infinito, e aí eu observa como é que os corpos reagem, né? É até engraçado. A primeira vez é muito engraçado. Depois, depois vai fazendo. Depois tem que ficar esperto para não ficar fazendo isso no automático, que é outra ilusão que o ego cria, né? Você fazer as coisas é repetir as mesmas coisas do mesmo jeito, né? E aquilo passa a ser no automático que perde o valor, né? Por isso que quando você desenvolve alguma técnica e que aquilo tem valor, depois de um tempo você começa a mudar as palavras ou inverter as palavras para quê? Para que não caia no automatismo, né? É que nem mantra. Mantra tem poder, é poderoso, mas de tanto você repetir o mesmo mantra do mesmo jeito, chega uma hora que você só está ali que nem um papagaio, né? Entendeu? Seja lá qual for o mantra. Por isso que você vai fazer um mantra, tem que fazer inteiro, né? Seja ele qual for o mantra. Não tô valorizando um mantra em relação ao outro. Até mantra que você pode criar, até o nome de orixá serve para mantra, né? Serve não, tem força de um mantra, né? Porque é uma divindade, é um nome que representa uma divindade ou qualquer outra divindade, né? Que você seja do seu agrado. Mas se você fica ali, mas não é uma vez que você repete, né? Estou falando depois de 4, 5, 6 anos, né? Que você está ali fazendo a prática, né? Então você tem que estar atento de não estar no automatismo, né? Sabe? Tá fazendo um mantra que é para unidirecionar a mente, e a mente está pensando lá no. A mente está pensando em, sabe, qualquer coisa, em abacaxi, a melancia, a praia, no coisa, no namoro. A mente está viajando gostoso e não para. E a função do mantra é unidirecionar a mente. Mas de tanto ficar autômato, se ficou automático, vai, né? Então, a atenção. Isso que é uma importância gigante, né? Até acender vela, né? O pessoal fala acender vela, é importante acender vela. Mas se você, mas a hora que você vai acender a vela, você tem que estar com toda a sua foco de atenção ali. Não adianta você acender a vela, né? Vou acender a vela, tá pensando em 500 coisas, o gesto fica automatizado. Serviu para nada aquela vela ali. Está queimando parafina à toa. Queimando parafina à toa, né? Tem que colocar intenção, atenção, né? Intenção e atenção em cada coisa que faz. É trazer sempre a atenção. A atenção é a presença, né? E cada vez que você traz essa presença, você está trazendo a presença dos seus núcleos mais profundos, de alma, do eu divino, do eu superior, para aquele momento seu de realidade, né? Que é o que você está aqui agora. A ilusão do ego permanece por trás de todas as outras ilusões. Se for removida, elas também o serão. Então, a ilusões da ilusão é o ego, né? Então, se for removido, quando o ego é removido e colocado no seu devido lugar, todas as ilusões deixam de, deixam de ter força, né? Ou deixam de influir. Os sufis falam de uma experiência que denomina aniquilamento, entre parênteses, né, fana e persa, né, que significa o aniquilamento do eu pessoal. Sufis, para quem não sabe, é do sufismo, né? Não há dúvida de que na experiência mística sufi, isso é o que sente acontecer. Mas se isso realmente acontecesse de modo cabal e completo, não desapareceriam as características da pessoa. E isso é uma pergunta que ele faz, está interrogado, né? Achamos que esse desaparecimento não ocorre de fato. As características continuam. O que aconteceu realmente, pois deve ter sido um acontecimento tremendo para ser comparado à aniquilação ou para a morte, o segredo é que
O segredo é que o que ocorreu foi uma mudança na atitude para com o eu pessoal. O eu pessoal permaneceu, mas a atitude para com ele foi modificada. A tirania do ego se desvaneceu, o que não é a mesma coisa de dizer que o próprio ego se tenha desvanecido, né? Aqui ele está falando em relação às práticas sufis, né? Tem aquela prática de Vish também, que é de ficar girando, né? São girantes, que é uma técnica boa também para quem conhece, né? Ou para quem tem um professor ou um mestre para estar praticando, né? É, que diz que o ego foi aniquilado, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes você tem uma experiência realmente arrebatadora, né? Que muitas coisas são transcendidas, que muitas coisas são transformadas, né? E, e aquilo também trouxe muitas transformações a nível de personalidade, coisa, mas isso não quer dizer que o ego foi, ele está realmente subjugado, né? Ou aniquilado nunca, porque tem o corpo, né? Tem os corpos, tem a mente, então aniquilado no sentido que de destruir não é possível, né? Não é possível você continuar manifestado nesses corpos sem os corpos egóicos, né? E todos esses corpos são egóicos, né? Mas mesmo assim, né? Dizer que ele foi totalmente subjugado, a não ser que houve ali uma real iluminação, né? Ou seja, um sarraja que fica permanente. Então, aquilo que aconteceu não diz, aquela transcendência que aconteceu naquele momento, né? Aqui ele está falando dos sufis, né? Ela se mantenha permanentemente, né? Aí sim. Mas se ela se diminui de intensidade, vai você voltou, né? Aquele ser, né? Aquela consciência voltou para os corpos ali da mesma forma que era antes, ou talvez um pouco mais transformada. E isso tem um valor, né? Cada vez que você tem um vislumbre, alguma modificação ou transformação acontece. Mas só quando acontece o sarraja, né, que é a permanência, ou seja, aquele estado se torna natural, né, que é o que significa sarraja. É natural, você está naturalmente em samadhi, né? É isso, né? O samadhi permanente é o sarraja. Então você entra em samadhi e não sai mais. Então você está permanentemente em samadhi, né? Assim, para ter um exemplo um pouco grosseiro, mas que talvez é válido, porque aqui todo mundo todo mundo não, os que estão participando no momento ayahuasqueiro, né? E todos os outros que participam também né? Imagine você entrar, você comungou a medicina, fez a toma da medicina, pegou aquela força, né? Pegou uma força que transcendeu o ego, está ali. Aquilo é equivalente a um samadhi, que você está transcendendo. Eu estou falando que transcendeu o ego, não que ficou, né? Ficou lá a mente girando ali. Eu estou imaginando que em algum momento cada um deve ter tido uma experiência parecida, né? Ou se não teve, um momento vai ter. E aí está lá. E aí aquilo permanece, aquilo se torna permanente, entendeu? É isso que seria. Você entrou no samadhi e aquilo torna permanente. Ou seja, você continua existindo no mundo, mas a consciência ampliada continua existindo permanentemente. Mas para isso os corpos precisam suportar, né? Os corpos já precisam estar num estado de lapidação, todos os corpos, né? Corpos alinhados, etc, etc, etc. Jairo está com a cara, Jairo. Nossa senhora, calma, Jairo. Você vai entender, isso aí devagar, isso aí não é hoje, não. Isso não precisa ser hoje, isso aí tem tempo, isso aí são várias vidas que a gente já vem nesse processo, calma. E talvez seja necessário outras, quem sabe ou não, né? Isso é de cada um, e o espírito é que sabe também, né? Todas as nossas histórias. Vamos devagar,
mas é para entender cada termo, né? Senão fica. É difícil explicar o que que é samadhi para quem nunca entrou em samadhi, né? Não tem como explicar. O que se pode falar é aquilo que transcende o ego, né? Mas também fica um termo vago, né? Se você nunca experimentou um estado que é transcendente ao próprio ego, fica difícil. Mesmo quando você está no plano astral, você está no plano egóico, mas você não está no, né? Está num sonho lúcido, talvez alguns já tiveram, ou os que fazem viagem astral, você está ali viajando, mas você tá em corpos egóicos, né? Você não está livre. Livre do ego é aquilo que transcende ainda mais, que transcende o emocional, que seria o mental. Aí, então, quando você está no corpo mental, né? Conscientemente, e atinge a mente pura, que é o búdico, ali você está o mais próximo daquilo que é o transcendental possível dentro de uma consciência, mantendo uma memória. O que transcende isso, aí você já está totalmente liberto de tudo. Eu sei que isso no momento, para alguns, pode significar só palavras, palavras, mas guarda isso daí que uma hora, uma hora, né? Faz um download, né? Eu ia falar cai a ficha, mas aí não, mas faz um downloadzinho aí, vai fazendo um downloadzinho aí devagarzinho, as coisas vão vindo, vai sonhando, vai dando os estalos, né? Aí devagar, que isso aqui, para entender, para tentar entender o que que é o ego, não é tão simples. É fácil, né? Porque tudo isso aqui é ego, né? Então é fácil de ver, né? Agora, como sair dele é para isso que nós estamos aqui, né? Sair dessa ilusão e da tirania dele que nos prende. É para isso os estudos, e para isso as práticas, e para isso que a gente toma medicina. Mas Eu, é, eu vou ler mais um parágrafo e vamos abrir para comentários e perguntas. O ego não é realmente destruído, como, sem corpo, intelecto, com emoção e vontade, poderia alguém agir nesse mundo. Mas o centro do ser muda-se do ego para o eu superior. Tá vendo? Isso aqui, esse parágrafozinho, né, resume tudo que a gente está falando aqui até agora, né? O ego realmente não é destruído. Como? Sem corpo e intelecto, emoção e vontade, como é que pode alguém estar existindo aqui nessas dimensões que nós estamos aqui? Não dá, né? Mas o centro do ser muda-se do ego para o eu superior. Fácil, né? Agora ficou fácil, né? Simples assim, tá vendo? É isso que eu falo. O negócio é simples, a gente está complicando aqui, ninguém está entendendo o que eu estou falando. É muito simples. O ego simplesmente continua existindo, mas o centro da consciência, em vez de ficar ligado nesse egozinho aqui, ele fica ligado, que é você mesmo, fica ligado no eu superior. E tudo bem, entendeu? Aí você fica aqui de boa, aqui, ó. Opa, tá tudo acontecendo e eu estou aqui de boa, aqui no eu superior, aqui me ligado no eu superior, né? Tranquilão. E é isso que vai acontecer um dia e uma hora. Simples assim, né? Alegria, alegria, alegria. Não vamos ficar complicando, não. É só mudar o centro da consciência para o eu superior. Como é que faz isso? O desapego, meditação, prática, aspiração permanente, todo dia e toda hora. Simples assim também. Quantos anos isso vai levar? É cada um, né? Cada um. Alguns podem levar uns 5, outros podem levar 10, outros podem levar umas mais 2, 3 vidas. Como é que vai saber, né? Não dá para saber o quanto que já caminhou internamente, né? Perguntas, comentários? eu, Pois não, senhor. mas é, a questão de transcender pode ser feito, como posso dizer, em partes. Primeiro o corpo emocional, depois o, o etérico, ou tem que ser
numa escala só de uma vez? Ou ir vencendo um corpo de cada vez? A transcendência ela vai ocorrer, mas para que ela ocorra, esses corpos têm que ser trabalhados. Agora, cada corpo tem que ser, cada um desses corpos que você falou, eles vão sendo trabalhados, né? E cada um é trabalhado em um momento, porque se for trabalhado todos no mesmo momento, a, a estrutura, né, a psique toda como uma estrutura, você não vai suportar, entendeu? Não sei se eu acho que você não entende. Não, então, eu entendi, eu estou perguntando justamente por causa do livro da consciência cósmica, que lá ele relata que primeiro o estudante foi atingir o búdico, aí depois o mental, sabe? Foi indo por etapa. Estou agora no mental, ele está tentando atingir, não é o domínio, como se ele transcendesse o mental, uma coisa assim. E aí ele está indo por etapas, por isso que eu perguntei agora. Então, mas isso, então, tudo isso são sadhanas, são técnicas, né? Técnicas. É por isso que quando eu falo, eu não falo só quando eu falo. Se você observar quando eu falo, depende até das técnicas que a pessoa está fazendo, né? Eu falo sempre de meditação, de medicina, e falo em outras técnicas que alguém possa estar praticando. Existe uma infinidade de técnicas, infinidade de exercícios, entendeu? Técnicas são exercícios. Você vai praticar um determinado exercício, né? Dentro da espiritualidade, aquilo é uma técnica, aquilo é uma sadhana, é uma prática, né? Sim, tem umas que você vai elevar a consciência, né? Mas lembra que você falou búdico e mental. O búdico é o estado mental mais puro que existe, ou seja, é o mental abstrato que a gente chama. Essa aqui é a mente concreta, 3D funcionando aqui, mas a mente é uma só, né? A mente individual está sempre ali. Então, se você, através da meditação ou de alguma técnica, né, você atinge o búdico, o mental puro, a Sim. partir disso, o objetivo seria transcender o próprio búdico, né, não parar ali. Mas se você já atingiu o búdico, você já está num estágio bem avançado. Não, não, é no livro que diz, né? Não, Ele, sim, eu ele estou falando, falando mas eu estou sobre. falando você, quando eu falo você, eu Assim, eu ah, falo tá. a pessoa em geral, né? Realmente ele fala mesmo, tem a palavra lá que é técnica, inclusive ele fala que nem todas as técnicas são iguais para todos, né? Alguns têm um jeito mais simples, outros têm outro, aí cada um encontra o seu melhor caminho Tem uma real. técnica que sirva para todo mundo, né? E mesmo uma determinada técnica que às vezes é buena para você, algum ajuste tem que ser feito em relação à sua personalidade, ao seu ser, aos seus corpos, né? Sempre algum ajuste é necessário também, né? Entendi. Gratidão. Mas a técnica mais simples, quer dizer, mais simples forma de falar, né? Que é a do Ramana. Na minha visão, é do Ramana, né? Que é aquela pergunta, quem sou eu, né? Mas não é para virar um mantra, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, não. A pergunta, quem sou eu, é para levar a busca da origem desse eu, entendeu? O que que é esse eu? É você chegar nesse nível, dessa fonte, né? Chegar ali. E aí não consegue, aí vem os fluxos de pensamento. Aí não, mas não consigo porque a mente vem muito. Então, você faz aqueles pranayama mais simples, que é para poder, né? Chegando nesse mesmo ponto. Não, mas que através do pranayama eu não consigo. E ainda não, porque todos os processos, a mente, então, faça mantra, não importa. É parar a mente, parar o fluxo de pensamento. Parar o fluxo de pensamento, até que fique um único pensamento, ou que seja aquele mantra, ou que a mente esteja concentrada, né? Quem sou eu? Naquela busca lá, eu, né? Tan, 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 tan. E que na realidade é o silêncio, né? Você faz a pergunta, quem sou eu? E vai, né, buscando a mente em silêncio. Não tem uma resposta, na realidade não é uma resposta. Aquilo é para fazer que a mente fique quieta, que os fluxos cessem. A hora que cria o silêncio, aí
pode acontecer o samadhi, acontece a transcendência, entendeu? Salto além da própria mente. A técnica em si, por isso que é chamada investigação, autoinvestigação, né? Não é um mantra, né? Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Ué, pô, se alguém faz, também vai servir, né? Mas não é isso. Por isso que chama Yanana, é a técnica da Yanana, né? Da busca, e é o conhecimento e a sabedoria. Ou senão você vai para o devocional, para o Bhakti, né? Devoção, entrega-se totalmente a Deus, né? Se você conseguir fazer essa entrega verdadeira e aceitar tudo que vier verdadeiramente, né? Aí também vai virar, aí chega uma hora que a realização acontece. É isso aí, senhores e Simples assim, senhoras. né? Oi? Sim, Simples assim. é simples. O negócio é simples mesmo. A gente é que complica. É simples, mas né? O esforço é grande. Não é sem esforço, né? É simples, mas né, o esforço é gigante. É de Hércules, né? Os 12 trabalham de Hércules minimamente. Ai, ai. Então vamos encerrar por hoje. Agradeço a todos, né, a presença. Vamos tocar o sininho, ligar o som de músico aqui. Som para músico. Ixi, estava ligado o som de música, hein? Putz, bem, tem que prestar atenção nisso. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, nos traga insights, nos traga vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Assim seja, assim é, Raushi Raushi, Namastê.